Nessa edição, nós vamos falar bastante a respeito dos efeitos das medidas tomadas por Donald Trump, pelo governo norte-americano, sobre aspectos econômicos. Amanhã, na quinta-feira, vai completar 15 dias dessas medidas que foram tomadas, né? Vamos traçar ali alguns cenários na economia internacional e brasileira que foram criados após essa tarifação, mas em alguns mercados, como o da soja e do milho, esses fatores já podem ser observados de uma maneira bem mais clara. Para falar a respeito deste tema e também de como que as vendas aqui de soja no Brasil aceleraram em alguns momentos desde que tivemos o anúncio do tarifaço, nós vamos conversar agora ao vivo com Marcos Araújo, que participa conosco ao vivo desta edição de Agricultura BR. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. E nós temos observado alguns cenários importantes, que é um volume de vendas bastante expressivo para o mês de abril. Também temos um line-up, que é soja que já tinha sido vendida bem antes, né, alto, acima de 15 milhões de toneladas. Sempre vem aquela dúvida se vai conseguir fazer esse carregamento ou não, mas tem um line-up ali de 15 milhões de toneladas e um mercado que parece que está satisfatório para o produtor, porque ele aproveitou os cenários aí de venda. Como é que você, neste momento, classifica a sojicultura sobre o aspecto de negociação, principalmente em relação ao que foi comercializado e o que ainda tem para ser comercializado de soja brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, muito boa tarde a todos. Lembrando que depois dos anúncios aí dessa guerra tarifária Estados Unidos contra o resto do mundo, nós tivemos uma disparada do dólar. O dólar que estava negociado em 5,58 foi atingir picos de 6,10. Isso daí, Fabiano, fez uma rodada de vendas por parte do sojicultor brasileiro, tanto para a soja, que está sendo colhida em 2025, e para a safra futura, que vai ser plantada para a temporada 2025 e 2026. Junto com isso, essa combinação do dólar mais forte, nós tivemos também um fortalecimento dos prêmios da soja, que chegaram a ser negociados acima de $1 por bushel. Hoje, no entanto, nós temos esse dólar a 5,86 e os prêmios da exportação, Fabiano, a 63 centavos, 65 centavos acima de Chicago. A China tem tido uma atitude, uma postura de compra muito da mão para a boca nessa soja spot. Nesse momento agora, os maiores volumes de compra para maio e junho. De julho em diante, agosto, setembro, liquidez muito baixa. E essa rodada para 2026 foram muito de estratégias por parte das trades, tomando uma posição que nós chamamos de long basis. Fabiano? Marcos, eu tenho olhado a tabela ali de prêmios diária e a gente observa que nós temos números positivos até o final deste ano, acho que até maio, abril do ano que vem. Se eu não estou enganado, abril está com um prêmio negativo de 2026, né, mostrando uma situação diferente. Essa compra que você falou da mão para a boca por parte dos chineses, né, e a China, de certo modo, ela é privilegiada no momento em relação em que foi tomado o tarifaço em torno de soja, porque a gente sabe que o Brasil não tem como também fornecer toda essa soja para a China. Até gostaria que você confirmasse essa informação. A demanda chinesa pode ser atendida 100% pelo Brasil? É um questionamento interessante. Mas quando tem a tarifa e a contra-tarifa chinesa, ela ocorre no momento que os norte-americanos não têm soja, que eles estão plantando já a soja 25, 26, chegou a 2% no último domingo. A China, no seu entendimento, vislumbra um acordo com os Estados Unidos no médio prazo, que em curto prazo parece que não vai ser, também longo não, mas no médio prazo, o suficiente para quando tiverem colheita Estados Unidos, eles estarem, por exemplo, sobre esse aspecto, comprando soja norte-americana de novo? Vamos lá, Fabiano. Essa pergunta de alguns bilhões de dólares, né? Tem muito interesse envolvido nisso daí. Se nós pegarmos números redondos, o PIB mundial em 2024 foi na ordem de 110 trilhões de dólares, Fabiano. O PIB norte-americano, 29 tri, e o PIB chinês, 18,5 trilhões de dólares. Somando as duas economias, nós temos 43% do PIB global. Nós temos agora uma guerra comercial vindo aos aviões da Boeing, Estados Unidos retaliando a China com chips de inteligência artificial,
E nós aqui no Brasil vivemos toda essa volatilidade. Não dá para brincar com esse mercado volátil. Quanto mais volátil, mais imprevisível é o mercado. Fabiano, você me perguntou também sobre essa questão. A China não tem como viver sem a soja norte-americana. A grosso modo, nós temos hoje a China já consolidada, recompôs o seu rebanho de suínos. A China precisa importar entre 105 e 110 milhões de toneladas de soja. O Brasil tem exportado tudo do que a gente exporta, de dados de janeiro a fevereiro, Fabiano, 77% do que o Brasil exportou de soja teve como destino a China. 76,5%. De janeiro a março desse ano, a China importou aqui no Brasil, vamos lá, 16,98 milhões de toneladas. O recorde foi no ano passado, com 15,94. Então, a China não consegue concentrar 100% de sua compra de soja aqui no Brasil. Tá? Se isso acontecesse, Fabiano, é um ponto de preocupação, porque poderia ser um gatilho para esse governo querer pensar em cotas de exportação para controlar o que o Brasil exporta e não causasse uma escassez de soja aqui no Brasil, uma disparada da inflação de alimentos. Então, isso preocupa também qual vai ser a postura do governo se, porventura, os Estados Unidos e China estender essa guerra comercial. Aparentemente, é uma briga de cachorro grande que todo mundo sai perdendo. Então, o Trump está pressionando a China e ela está respondendo à altura. Eu acredito que vai acabar tendo, eventualmente, uma conversa entre o Trump e o Xi Jinping para poder amenizar todo esse impacto, porque senão é uma briga que todo mundo perde aí. Marcos, temos um cenário em que dólar ele está elevado, nós temos os prêmios positivos e soja em Chicago vai se mantendo, as posições vão se mantendo acima de 10 dólares o bushel. Tem muita volatilidade, mas apesar de ter recuado muito em algum momento, depois ela retomou os 10 dólares e está ficando nos 10, né? Longe do 11, mas também acima de 10 dólares o bushel. Isso trouxe oportunidades de negócios e o produtor, diferente do que aconteceu em alguns anos, em que estava sempre esperando um valor melhor, ele vendeu, está vendendo, tivemos volumes de vendas muito atraentes aí nas 2 últimas semanas. Agora, quando a gente olha para o segundo semestre, né, que é um momento em que normalmente você tem oportunidades de negócios, como é que você enxerga essa situação para este produtor rural que vai estar vendendo soja, está trabalhando ainda na sua segunda safra, muito provavelmente milho, e se preparando para uma safra 25-26, no qual ele faz importação de insumos a $1 muito provavelmente alto. Como é que fica essa administração para esse produtor, Marcos? Fabiano, essa é uma excelente pergunta que eu tenho que ter em mente. Se eu fosse fazer uma importação hoje, eu, Marcos, produtor rural, se eu fosse comprar um adubo para pagar 30/8/2025, o dólar futuro para essa data é um dólar futuro de 6,03. Se o momento que eu estiver comprando adubo para minha safra de soja 25/26, pagamento 30/8, e no mesmo instante eu vender uma soja futura para fevereiro, março de 2026, Fabiano, esse dólar de setembro de agosto de 6,03, lá para o ano que vem, ele é um dólar futuro de 6,35. Sempre a curva do dólar futuro é positiva. Os valores futuros maiores que os valores presentes. Isso é benéfico para o produtor ao tomar essa decisão de comprar insumos minerais e fazer a venda futura. Não dá para descasar. Comprei o adubo em dólar, faça uma venda futura da soja em dólar. Os americanos estão iniciando o plantio de soja essa temporada. Milho também. Então, realmente, Fabiano, nós vamos ter as especulações climáticas da segunda quinzena de junho à primeira quinzena de julho. Tá? Então, nós temos a expectativa. Os Estados Unidos, se confirmar essa área de plantio, mesmo numa produtividade recorde, teria um déficit produtivo de 117 milhões. E aí tem um porém. O USDA está prevendo para a temporada que vem uma exportação americana de 50 milhões. De certa forma, muito otimista, em toda essa guerra comercial. Mas, os Estados Unidos, a grosso modo, tem um piso de exportação em torno de 95 milhões. Nessa condição, se confirmar essa exportação de 50, os estoques americanos para a próxima temporada, com uma produtividade recorde, fica na ordem de 7 milhões, de 10 milhões a 7. Portanto, eu tenho uma forma de escape
para manejar esse estoque maior em função de uma redução da exportação, mas mesmo assim, os estoques americanos confirmando uma produtividade recorde, seria muito apertado, o que dá uma sustentação para o preço da soja em Chicago. Além disso, vale a pena nós falarmos que, diferentemente de 2019, que a China reduziu drasticamente o seu rebanho de suínos, agora esse rebanho está meio que já no teto. Então, a redução de importação de soja pela China para 90, 95 milhões, eu diria que é descartado nesse momento. Portanto, não acredito nessa conjectura para a safra que vem, que Chicago tem um potencial de vir muito próximo, abaixo de 9 dólares o bushel ou inferior a esse patamar, Fabiano. Temos um suporte no mercado. Marcos, uma informação que a gente teve lá naquela primeira semana de abril, logo depois do dia da libertação do Donald Trump, foi de um anúncio do Departamento de Agricultura norte-americano. Eu esqueci o nome da secretária agora, mas ela tinha anunciado ali um forte investimento, mais de 500 milhões de dólares para biocombustível, com foco principalmente no biodiesel, para biodiesel B20 com óleo de soja, eles fazem com soja, B20, B30 e até 100% biodiesel com óleo de soja. Esse cenário que foi criado nos Estados Unidos é também uma válvula de escape, né, que fizeram inclusive sem estardalhaço, né, sem discurso bonito, discurso de preservação para não usar combustível fóssil, mas eles fizeram isso, é uma válvula de escape para este setor norte-americano também, se ele realmente vier a funcionar? Certamente. Você pegar os anos da guerra comercial 2018 para cá, os Estados Unidos aumentaram o processamento de soja, a grosso modo, 16 milhões de toneladas. Porque o excedente exportável de soja em grão, com a China optando pela origem Brasil, fez com que os Estados Unidos investissem nos programas de biocombustível para aumentar a demanda interna e daí você absorver esse óleo de soja, aumentando a demanda por soja em grão. Porém, o que o governo anteriores dava de subsídio de $1,01 por galão no biodiesel, no B100, hoje isso reduziu bastante. Se você pegar uma margem da indústria produtora de biodiesel nos Estados Unidos, está com margem negativa. Então isso é um ponto de preocupação. Tá? Agora, o americano fez o dever de casa. Quando foi investir, isso começou lá com a lei de independência energética do Bush filho, em resposta aos atentados de 2001, Fabiano, quando os Estados Unidos assinou a lei de independência energética. Então, é uma lei bem antiga. Agora, os Estados Unidos fez o dever de casa. Quando se falar de biodiesel, reuniu as universidades, as produtoras de motores diesel, as indústrias produtoras de óleo de soja e biodiesel, se reuniram para definir o teor de monoglicerídeo, o que é muito mais refinado, o B100, o biodiesel, do que aqui no Brasil. Nós estamos tendo grandes problemas, questões de bomba injetora e tudo mais. Então, realmente, o Brasil precisa formar um grupo de estudo para que realmente a gente consiga atender os objetivos de quem usa motor diesel, caminhoneiros, produtores rurais, as universidades, as indústrias produtoras de biodiesel e também o governo. Então, é importante a gente reunir isso daí para que nós tenhamos um produto mais adequado à combustão interna desses motores diesel.